Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Sem mais delongas, para o vídeo de hoje trago um tema muito importante para todos os internacionalistas, mas não somente, para todas as pessoas como um todo, de qualquer uma das carreiras que possam pensar em seguir, profissões, áreas do conhecimento, que é a paradiplomacia, também conhecida como cooperação internacional descentralizada. Resumidamente, a atuação internacional na qual os municípios realizam por conta própria. Isso é um tema muito importante, em especial para o pessoal das relações internacionais, tendo em vista que os municípios que já têm um trabalho direcionado de cooperação internacional nesse sentido, quando comparados àqueles que não têm, se enxerga uma grande oportunidade para que essas pessoas, para que esses gestores municipais, para que a máquina pública comece a investir nessa linha de atuação, até mesmo como uma forma de desenvolver a cidade, os projetos, de captar recursos, trazer visibilidade para o trabalho, de desenvolver parcerias e uma série de outras atividades que vão culminar no desenvolvimento, em especial o desenvolvimento sustentável. Mas bem rapidinho, falando sobre paradiplomacia, é algo muito importante que o nosso representante máximo da diplomacia brasileira é o Ministério das Relações Exteriores. Então, a política externa é definida com base nas diretrizes que se tem a partir desse órgão, né, desse ente, dessa entidade. Mas que, num geral, a paradiplomacia ela vem como um fator muito importante para que as cidades consigam buscar por conta própria o desenvolvimento internacional, na verdade o desenvolvimento, mas utilizando dos meios internacionais para conseguir conectar as pontas e, de fato, catalisar esse desenvolvimento que tanto se almeja. Aquele tópico que eu sempre abordo, que as relações internacionais atuam como atividade meio. Nesse sentido, é uma atividade meio utilizando do mecanismo internacional, já que o mundo é globalizado, cada vez mais tecnológico, que as distâncias se reduzem por conta dessas duas pontas que eu acabei de comentar, que esse contato internacional ele aproxima uma série de atores, tanto estatais quanto não estatais, empresas, organizações, primeiro, segundo e terceiro setores, nesse sentido, para conseguir alcançar objetivos. Então, primeiro de tudo, falando sobre paradiplomacia, algo muito comum que se tem é que, em geral, as atividades que são desenvolvidas a partir da paradiplomacia, da cooperação internacional descentralizada, é que as cidades vão fazer o hermanamento entre elas, que elas vão desenvolver uma série de eventos e que muitas vezes vai ficar por isso mesmo. Essa é a impressão que se causa muitas vezes no público leigo, e até mesmo para quem é da área de relações internacionais, se tem uma visão muito superficial daquilo que realmente acontece, ou se não acontece, aquilo que poderia acontecer a partir dessas atividades internacionais. E olha que interessante, muitas vezes a celebração de um acordo, a celebração de um evento é a ponta do iceberg de um projeto que foi desenvolvido, de algum recurso que foi captado para que se desenvolvesse alguma área daquela sociedade. Isso tanto em contexto em contexto bilateral, no caso do hermanamento de cidades que eu comentei, tanto quanto no contexto multilateral, como a participação de redes de cidades. Mercocidades é um dos exemplos, né? Existem diversos outros em que os temas são tratados com a sua devida importância, sempre pensando na colaboração, na troca de experiências, na capacitação dos próprios gestores municipais, para que eles consigam desenvolver a partir daí as soluções que eles precisam. Então vamos supor, se o meu município tem um sério problema com gestão de resíduos, eu posso buscar internacionalmente formas de resolver isso, talvez até mesmo captar recursos para que isso seja possível de ser resolvido da melhor maneira possível. Até mesmo utilizar a cooperação técnica para que essa solução seja trazida para o meu território.
Veja que interessante, muitas vezes nós temos um problema paulatino que gasta muito dinheiro para que se resolva, ou então que essa solução acaba enxugando o gelo. Eu vou trazer um exemplo bem legal. Eu moro numa cidade do litoral. E uma coisa que eu reparo é que todas as noites, ali no fim de tarde, por torno de mais ou menos 19, 19h30, passa uma equipe gigantesca de limpeza de praia, em especial durante a alta temporada. E eu fico imaginando, sabe, o quanto dinheiro não tem sido investido ao longo dos últimos anos para fazer essa limpeza de praia. Que tipo de soluções poderiam ser trazidas para que a população pudesse ser conscientizada em relação a não jogar o lixo na praia? Uma série de projetos e tudo mais, e que uma das alternativas seria buscar internacionalmente com países que já tiveram o mesmo problema e que hoje não tem mais. E nacionalizar essa política pública que foi desenvolvida para o território local. Então veja que interessante, essa é uma das pontas de atuação, ou seja, a cooperação internacional resolvendo um problema de recurso municipal, porque imagina, vamos supor que sejam R$ 30.000 por dia ou por semana que sejam gastos na limpeza de praia. Se caso ocorresse ali uma conscientização, uma educação desse público e uma política pública, mesmo que um esforço, um recurso inicial seja injetado ali para isso, necessariamente esse valor poderia ser economizado e destinado para outras áreas, ou seja, um problema a menos que afetaria uma série de pastas municipais dentro de uma cidade, né? Então, várias secretarias estariam se beneficiando disso e podendo reinvestir os esforços, o tempo e até mesmo os recursos na melhoria dos processos da sociedade civil. Então veja que interessante esse ponto. E que, num geral, esse tema de que a paradiplomacia é uma atividade meio é muito importante, né, para problemas corriqueiros, como eu comentei, né, nesse caso da limpeza de praia, mas também em problemas que são mais profundos, como, por exemplo, o desenvolvimento do PIB e renda per capita, através do estímulo de exportações, o estímulo empreendedor, para que essas pessoas consigam mirar em alvos internacionais e conseguir trazer um capital maior para dentro das empresas naquela região. Veja que interessante isso. Vamos supor, uma empresa que busca o ambiente internacional para fazer negócios, necessariamente é uma empresa que precisa se desenvolver, porque ao mesmo tempo que é dito que o mercado internacional apresenta uma série de oportunidades, ele apresenta também empresas que são extremamente competentes, na qual essa empresa brasileira vai estar concorrendo com elas também. Então a capacitação, a qualificação, melhoria de processos, de produto, de serviços, de valor agregado, de gestão de comunidades, até mesmo de inovação dessa cadeia produtiva, tem que ser apresentados para esse mercado internacional de uma forma em que isso chegue tão bom quanto o dos concorrentes, se não melhor, e com branding trabalhado para conseguir explorar o potencial de nicho de mercado que seja específico para aquilo que se busca atingir, de acordo com os países e tudo mais, mas aí é um conceito de marketing internacional. E veja só, se eu tenho uma empresa que começa a desenvolver esse protocolo internacional de forma bem sucedida, não utilizando como válvula de escape, porque a internacionalização é uma estratégia, tá? Estratégia de expansão, não é válvula de escape para quando o dólar está alto. Falar, então agora eu vou ganhar e depois eu paro e continuo suprindo a demanda local. Então veja só, eu começo a mirar de forma organizada, ordenada, planejada, com pé no chão e com tempo, com dedicação, porque isso envolve toda uma estrutura interna da empresa que é tão importante quanto a revisão dos processos atuais, tão importante quanto o ESG também. Se vocês me ouvirem falar ESG, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil nesse sentido também, né? E quanto o marketing, né, desenvolvendo toda essa cadeia produtiva de forma conectiva,
que muitas vezes vai para muito além do que simplesmente o ato de desenvolver a internacionalização daquele negócio. Muitas vezes isso está atrelado a você mudar toda uma cultura organizacional da empresa que está estruturada basicamente em uma cultura baseada no familiarismo. Então, que de muitos e muitos anos se passou de maneira hereditária a empresa para o nome daquelas pessoas que fazem parte da família e que não necessariamente elas têm os atributos necessários para conseguir pensar em melhoria contínua, que são excelentes profissionais e tudo mais, aprenderam direitinho, só que muitas vezes por conta até mesmo dessa questão hereditária, eles acabam se atolando tanto nos negócios que não conseguem olhar para outras coisas que não somente a produção e as vendas. Então parece que tudo que é novo é supérfluo, quando na verdade não é. Eu brinco que com as empresas que falam, pô, mas eu não tenho tempo para olhar para isso. E eu costumo dizer assim, um tom de brincadeira com quem eu tenho liberdade, né, os empresários, que fica tranquilo, em breve você vai ter tempo para olhar para isso. Quando você aposentar, porque sua empresa vai quebrar. Vai quebrar porque, muito provavelmente, você não vai conseguir sustentar os seus negócios diante da concorrência internacional. Então veja que, muito além da necessidade de olhar para as questões internacionais, isso no âmbito empresarial, como uma oportunidade, também é uma gestão de risco. Porque se o mundo inteiro está fazendo isso, em algum momento nós vamos perceber que as nossas empresas estão ficando para trás e vai ser tarde demais. Então a paradiplomacia ela atua muito nessa linha também de incentivar o comércio internacional das empresas locais de maneira correta, porque quando as empresas em massa começam a se qualificar para concorrer no mercado internacional, isso traz também uma necessidade de mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada que as empresas vão começar a procurar vai incentivar com que a cidade se capacite para oferecer os cursos, tanto profissionais, profissionalizantes, aliás, cursos técnicos, cursos superiores, né, e até mesmo trazer essas competências e aptidões para dentro das grades curriculares já existentes, dentro dos municípios. Então, uma oportunidade de desenvolvimento da população local também. Uma mão de obra qualificada recebe mais. E se recebe mais, e pensando, tá, pessoal, sempre que existe esse movimento internacional, as empresas acessando mercados de maneira correta e bem-sucedida, isso significa que está entrando capital para essas empresas. Funcionários que recebem mais, eles gastam mais também. Eles compram as coisas, eles desenvolvem, eles pagam escolas melhores para os filhos, desenvolvem ali todo o comércio local. E se essas pessoas começam a gastar no comércio local, significa também que se existe um estímulo para o empreendedorismo local. Então as pessoas começam a enxergar oportunidades de abrir seus próprios negócios também para suprir essa demanda local. Fora que isso traz uma visibilidade gigantesca para o município em ambiente internacional, já que vão existir diversos compradores que vão visitar a cidade e tudo mais. Mas tudo isso só é possível, nesses exemplos que eu trouxe até agora, quando acontece um fator muito peculiar, que é o direcionamento da gestão municipal. Ou seja, a própria prefeitura, os próprios líderes locais, né, isso pode ser encabeçado por outros atores que não somente a prefeitura também, mas é sempre importante que isso seja feito através das lideranças locais, associações comerciais, Sindicato do Comércio Varejista também pode ser uma plataforma importante para isso. Aqui no caso do estado de São Paulo, o Ciesp, a Fiesp e associações setoriais, arranjos produtivos locais, né, a própria Câmara de Vereadores, através de comitês de relações internacionais, comitês de comércio exterior, uma pasta dentro do Comitê de Desenvolvimento, mas em especial que se esse trabalho não tiver um direcionamento e que o ideal seria que as prefeituras assumissem esse papel, essa postura de líder diante disso, e por liderar, entenda-se que eu estou falando de direcionar esses trabalhos, esses esforços, né, de levantar dados, de fazer toda a curadoria
para que isso se torne possível, para que se amarre todas as pontas das pastas municipais, das secretarias, dos interesses públicos, juntamente à sociedade civil, para que todos possam colher os benefícios. Então, por exemplo, eu nasci em uma cidade que acontece um evento gigantesco que movimenta ali pessoas de aproximadamente 80 países diferentes, né, e que, num geral, a sociedade não vive esse potencial, né, dessa feira, desse grande evento. E eu digo isso até por experiência própria. Muitas vezes, quando eu pude acompanhar tanto empresários quanto comitivas internacionais que queriam conhecer o comércio local, né, aconteceu até uma coisa engraçada uma vez, que eu recebi um empresário que ele gostaria muito de comprar um calçado, um sapato feminino para a esposa dele, similar àqueles que as brasileiras utilizam nas novelas. E eu lembro que eu fui junto com ele pro comércio local, eu lembro que foi até no centro da cidade, e naquele momento no qual eu conversava, ele falava espanhol, que não é tão difícil assim de entender, ainda que seja um idioma diferente, mas eu estava junto para fazer a tradução, para auxiliar naquele processo. E a vendedora, por um instante, ela entrou em desespero, ela não sabia o que ela fazia. E ela ficava assim, aí eu falava, olha para mim, presta atenção no que eu te falar, eu faço a tradução, você fala para mim, eu falo para ele, nós vamos conversando, vamos desenvolvendo. Eu lembro que ele mostrava foto para ela e perguntava, né, se tinha algum parecido com aquele, e ela entrava em desespero. E eu tenho certeza que ela sabe fazer o trabalho dela, mas que, num geral, esse fato de acontecer algo internacional já foi um fator limitante para que ela conseguisse cumprir com aquele protocolo. Ou seja, a cidade não vive isso. Isso acontece muito, se cria uma separação de que tudo aquilo que é internacional não é para a sociedade, quando na verdade é muito pelo contrário. A sociedade tem que viver, tem que levar ideias. E, em geral, nos próprios municípios acontecem uma série de ações que são de cunho internacional, mas elas acontecem de forma isolada. Então, por exemplo, universidades que têm um departamento de internacionalização, de estudantes, de projetos e tudo mais. Empresas que já atuam internacionalmente e fazem uma movimentação forte de pessoas internacionais que visitam a cidade. Grupos de dança, de cultura, de teatro, de música que desenvolvem processos internacionais. Clubes esportivos que têm esse contato. Só que eles acontecem de maneira isolada e sem com que a gestão, a liderança local, liderança máxima, autarquia máxima de uma cidade, no caso uma prefeitura, até mesmo essas lideranças que eu comentei, se envolvam. E se eles não se envolvem, não tem como fazer um trabalho onde todos esses dados são conectados e que a gente consiga analisar um panorama atual, pensar em cenários possíveis e cenários preferíveis e fazer um esforço direcionado para que isso se torne realidade. Então veja como que a paradiplomacia é importante, como que essa cooperação internacional ela é muito além do que simplesmente firmar acordos com cidades fora do Brasil, com participar de redes de cidades. Então são várias esferas em que isso se pode construir um trabalho muito benéfico para a cidade, tanto quanto captar recursos para desenvolver projetos, como eu já comentei. Então, mas esse trabalho precisa ser direcionado. E uma coisa muito interessante que está em pauta nos dias de hoje, que é fundamental para que nós possamos trazer para esse diálogo de internacionalização municipal, são os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável basicamente apontam para um mapa de como as cidades conseguem se desenvolver a partir de metas que já estão criadas. E existem uma série de benefícios, de visibilidades também que são dadas para os municípios nos quais estão mais engajados nesse sentido. Que então não é uma coisa que você está cumprindo um protocolo porque é bonitinho, porque a ONU pensa no protocolo de ODS como uma forma de humanização das relações e para sobrar planeta para as próximas gerações. Isso é fato, tá? Isso é real.
Se a gente não consegue olhar para o mundo e falar que não vai ter mais mundo se nós não fizermos alguma coisa agora, e a grande lacuna tem sido o ambiente local, não é nem o ambiente internacional, porque se tem um trabalho forte nesse sentido, em grandes redes, na própria ONU, nas grandes organizações, isso se é discutido, mas quando chega no ambiente local, as pessoas, no geral, até mesmo colocando os empresários, colocando os gestores municipais, têm uma visão muito errônea de que, pô, eu não posso fazer nada em relação a isso, e mesmo que eu possa, eu não consigo porque eu me sinto sobrecarregado. Mas que o próprio trabalho de ODS por si só, quando aplicado na prática, através de política pública, juntamente com o de internacionalização municipal, ele já traz dentro dele, de maneira embutida, uma possibilidade de facilitar o seu trabalho. Por quê? Porque é uma inovação, é um processo novo que você está trazendo para dentro da cidade. E a inovação por si só, ela serve para facilitar o trabalho. Se for para dificultar, se for para trazer um trabalho a mais, então não é uma inovação. Então ela traz primeiramente esse ganho de consciência, mas que muitas vezes isso precisa ser aplicado, precisa ter um esforço inicial para ganho de tração e, consequentemente, isso ser desenvolvido a partir da própria comunidade, tanto interna quanto externa. Aqui considerando os atores de dentro de uma cidade e do seu entorno. Mas que percebam quanto isso é importante para que nós desenvolvamos de fato ações que sejam materiais. E que não é só pelo bem do mundo, como eu comentei, isso é uma parte deveras importante, talvez a parte mais importante do processo, né, no ambiente, no meio ambiente, do social, do trabalhista, do governamental, até a própria pauta ESG também, mas que principalmente isso traz acesso a uma série de possibilidades, até mesmo de recursos e know-how de projetos para resolver BO, resolver problema da cidade, que muitas vezes tira o sono do prefeito, tira o sono do empresariado. Cara, mas como que eu consigo pensar em ODS se a minha saúde pública está um caos? Muitas vezes o próprio ODS, a própria internacionalização e o próprio ESG, eles te permitem construir um projeto que vai resolver grande parte desse problema de saúde pública, para que você tenha mais tempo de pensar, por exemplo, em projeção da economia local, né? Pensar em estratégias para lidar contra o desemprego. Veja como que isso é importante. Mas eu falei demais, pessoal, eu acredito que eu vou deixar um pouco para os próximos vídeos também. Eu quero trazer bastante para vocês sobre paradiplomacia e também sobre ODS. Eu tenho uma ideia de destrinchar ODS por ODS e mostrar para vocês como isso pode ser utilizado na prática através da internacionalização também. Se vocês gostarem da ideia, fiquem à vontade para trazer aqui para mim. Estou postando num dia diferente do comum, geralmente os vídeos sobre carreira, sobre RI como um todo, eu costumo postar na segunda-feira. Mas esse eu trouxe em uma data diferente e pretendo continuá-los exatamente para que vocês consigam entender os temas diferentes, mas que são complementares. E como eu comentei, para diplomacia é uma excelente opção de desenvolvimento de carreira, principalmente porque tem muita cidade que ainda não desenvolve a cooperação internacional. Ou seja, campo de trabalho para internacionalistas. Mas eu vou encerrando por aqui. Agradeço sua audiência. Convido também para que você siga o canal, ative o sino para receber as notificações e compartilhe com aquelas pessoas que adorariam conhecer esse conteúdo no qual eu trouxe para vocês. Mas por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.